A história começa à beira do lago, onde nosso herói se vê num lugar totalmente estranho. De repente, ele se lembra. Estava lá, pilotando sua scooter tranquilamente, quando uma máquina de vendas à frente se soltou e, pum, o atingiu em cheio. Que azar, hein? Chocado por ainda estar vivo, ele logo percebe que não consegue se mexer. De repente, ouve a própria voz, convidando clientes a usá-lo, e a ficha cai. Ele reencarnou como uma máquina de vendas. Que reviravolta, não? Descobrimos que ele era, na verdade, um fanático por máquinas de vendas, então está surpreendentemente feliz com sua nova forma. Admira seus produtos acessíveis e o design elegante, mas logo percebe que essa nova carcaça pode ser um problemão. Ele se pergunta se foi graças a Deus que virou aquilo que tanto amava, e decide apenas aceitar a situação. Consegue dizer as frases padrão de uma máquina de vendas, tipo insira uma moeda e obrigado pela compra. Ele pensa no que mais pode fazer tentando entender seu novo corpo. Vê uns escritos e percebe que são os itens que está vendendo. Atualmente só tem 2, água mineral e sopa de milho. Que cardápio limitado, hein? Ele ouve uma voz dizendo que pode mudar os itens gastando pontos, e vê que tem 1000. Descobre que os pontos são convertidos de dinheiro, e servem para repor ou mudar os produtos vendidos, ou até ganhar funções adicionais. Investigando mais a fundo, ele descobre que os pontos permitem manter itens em temperaturas diferentes, e até aquecer comida congelada. Ele verifica o que mais tem, e encontra uma variedade de itens que ele mesmo compraria de máquinas de vendas quando era vivo. Ele decide tentar mudar um item para chá com leite, gasta 10 pontos e os chás aparecem dentro dele. Parece que ele ganha 1 ponto a cada 100 ienes. E aprendendo mais sobre si, descobre que não precisa de eletricidade para funcionar, mas consome seus pontos como energia. Que sistema, hein? Ele usa 1 ponto por hora, o que significa 24 pontos por dia. Como ainda tem 990 pontos, pode operar por cerca de 1 mês. Mas ele pensa que não deveria desperdiçar seus pontos até conseguir uma renda mais estável. Mas ele percebe que está no meio do nada e depois de um dia, começa a entrar em pânico pensando que está condenado porque ninguém nunca vai usá-lo. No entanto, nesse exato momento, um sapo gigante aparece. Ele se aproxima, mas se assusta com a voz dele dando as boas-vindas. O sapo começa a atacá-lo com seu porrete e a durabilidade dele diminui. Ele aprende que se a durabilidade chegar a 0, ele vai quebrar e ficar inutilizável. O sapo continua atacando e ele vê sua durabilidade diminuindo rapidamente. Ele nota que existe um atributo de magia, então fica surpreso por haver magia neste mundo. Ele consegue reparar sua durabilidade com os pontos, então pensa em esperar o sapo se cansar, mas o sapo de repente chama seus amigos. Vendo o machado do sapo, ele começa a entrar em pânico e tenta encontrar uma função que o salve, mas não há nada útil. Os sapos continuam batendo nele, mas ele de repente nota que pode ganhar uma bênção de Deus. Ele consegue escolher entre várias habilidades diferentes, então adquire a habilidade de barreira e consegue afastar os sapos. Ele acha que é invencível, mas seus pontos começam a diminuir rapidamente, enquanto os sapos continuam atacando-o. Os sapos acabam se cansando e ele consegue sobreviver. Ufa! Ele usa seus pontos para reparar a durabilidade e vemos que ele está com apenas 311 pontos. Alguns dias depois, ele ainda não conseguiu vender nada, mas uma garota aparece de repente. Ela está em alerta no início, mas nota que está morrendo de fome, dizendo que não nasceu para ser caçadora. Parece que estava caçando os sapos, mas sem sorte. Ela nota a máquina de vendas, mas não sabe o que ela faz. Ela se assusta ao ouvir a voz dele, dando as boas-vindas e pedindo para inserir uma moeda. A garota se pergunta que tipo de moedas aceita. Ela tenta uma moeda de cobre, mas não é aceita. E ele aprende que precisa adquirir a função de conversão de moedas para aceitá-la. Ele rapidamente aprende a habilidade por 100 pontos, e seus preços mudam fazendo a garota perceber que custará uma moeda de prata. Ela acha caro, mas decide tentar mesmo assim porque está morrendo de fome. A fome fala mais alto, né? Ele fica animado por finalmente fazer sua primeira venda, e a garota escolhe a sopa. Ela a pega e se surpreende por ainda estar quente. Ela prova a sopa e a acha deliciosa, dizendo que é melhor do que qualquer outra coisa por ali. Ele fica tomado de prazer por proporcionar-lhe tanta alegria, e a garota se pergunta que outros itens ele tem. Ela gosta do chá com leite dele também, e acaba comprando mais algumas sopas de milho. Então ele acabou faturando cerca de 6 moedas de prata, que se convertem em 60 pontos. A garota acaba adormecendo ao lado dele, mas ele a protege com sua barreira, vendo-a como uma cliente preciosa. Quando a garota acorda, ela o agradece por toda a comida e se assusta ao ouvir a voz dele. Ela se pergunta se ele consegue falar, pois conhece alguém que inventa ferramentas com poder mágico.
então se pergunta se ele só consegue dizer certas frases. Ela percebe que ele a entende e eles bolam um jeito de conversar. Ele dirá olá para sim e obrigado para não. Ela se apresenta como Lamis e começa a tentar aprender mais sobre ele. Que comunicação criativa! Ele não consegue dizer seu nome, então ela decide chamá-lo de Boxu. Ela se pergunta se ele está sozinho e sugere movê-lo. Ele concorda, e a garota de repente o pega no colo. Ele não consegue acreditar que ela é tão forte, mas fica feliz por finalmente se mover. Acontece que Lamis tem a bênção da força, o que explica sua força insana. Ela faz uma pausa depois de um tempo, querendo mais sopa de milho, mas ele pensa que a sopa não é muito substanciosa, então decide encontrar algo mais para ela. Lamis fica surpresa ao ver que ele pode mudar os itens e decide experimentar. É um pacote de batatas fritas, e ela acha absolutamente delicioso, comendo vários pacotes, e ele consegue recuperar até 320 pontos. Que bom negócio. Eles chegam de volta à vila e os guardas se perguntam o que ela trouxe. Ela explica como uma ferramenta mágica que pode dar itens em troca de dinheiro, dizendo que a encontrou à beira do lago. Ela se pergunta se pode ficar com ele, e os guardas mencionam que é normal que quem encontra algo numa masmorra se torne seu legítimo dono. Boxu se pergunta se estão numa masmorra, mas acha que não é possível porque consegue ver o céu. Que confusão! Os guardas ficam surpresos que ele pode falar, então acham que ele poderia ser vendido por um preço alto. Mas Lamis diz que o está levando para encontrar sua amiga. Os guardas tentam comprar dele e ficam instantaneamente impressionados, experimentando todos os itens. Eles dizem a Lamis para trazê-lo de vez em quando, e Boxu pensa que os negócios estão melhorando. Eles entram na vila e Lamis nota uma garota sendo intimidada. Ela bate em um dos valentões, mas vemos que apesar de sua força, ela luta para acertar os homens. Os homens decidem fugir, e Lamis verifica a garota. Lamis vai para a estalagem, e sua amiga Manami corre até ela, feliz que ela voltou desarmada. Parece que Lamis foi deixada para trás por outros caçadores, mas Manami diz que a ajudou a espalhar boatos ruins sobre eles. Ela volta sua atenção para Boxu e pensa que Lamis trouxe mais lixo. Mas Lamis afirma que ele é super útil. Enquanto Lamis o instala do lado de fora, Manami sabe que ela quer ir para a superfície para mostrar Boxu à sua amiga. Mas Manami se pergunta como ela pagará pelo círculo de transferência. Apesar de conseguir ver o céu, eles estão aparentemente numa masmorra chamada Lago Água Clara. Parece que um círculo de transferência é necessário para sair. Mas Lamis gastou todo o seu dinheiro nos itens dele. Que situação! Manami diz a Lamis para ganhar algum dinheiro trabalhando na estalagem dela, e ela espera que Boxu também ajude a atrair clientes. As pessoas logo são atraídas pela qualidade dos itens dele, e ele consegue vender bastante, sucesso garantido. À noite, Lamis o leva até os guardas no portão, mas eles acabam se cansando dos itens dele, então ele pensa que é hora de adicionar alguns novos. Parece que ele conseguiu vender mais de 400 itens, e agora tem mais de 3.000 pontos. Ele de repente brilha, e o guarda fica surpreso ao ver um novo item. Custa 3 moedas de prata, mas o guarda está animado para experimentar algo novo. Eles se perguntam como comer, mas felizmente há instruções na lata. Que alívio! Acaba sendo um ensopado, e os guardas ficam impressionados com os sabores deliciosos, querendo comprar ainda mais. Depois de alguns dias, a notícia sobre seu novo item se espalha pela vila, e parece ser um grande sucesso. Mas durante o dia, ele o torna indisponível, para não competir com o restaurante da estalagem. Que esperto! A garota que Lamis salvou se aproxima dele, mas se assusta com a voz dele, então joga uma pedra nele e foge. Seus dias continuam, com Lamis o levando até os guardas à noite. Ela conversa com ele enquanto caminham, e espera que possam conversar de verdade um dia. Por isso precisam chegar à amiga dela na superfície. Lamis está feliz por tê-lo encontrado, e ele pensa que reencarnar como uma máquina de vendas não é tão ruim. No dia seguinte, Boxu fica aterrorizado ao se ver confrontado por um urso. Mas o urso, na verdade, é o diretor da associação de caçadores. Ele fica impressionado ao ver Boxu, e está lá para pedir a ajuda deles. Que susto desnecessário. Ele menciona que estão planejando atacar a base dos monstros sapo e quer que eles os acompanhem. Lamis se pergunta por que ele quer trazer Boxu, já que ele não pode lutar, mas o diretor diz que sua capacidade de fornecer comida quente e pronta para comer em movimento seria inestimável para os caçadores, e ele promete mantê-los seguros. Lamis não tem muita certeza, mas Boxu pensa que se ignorarem os monstros sapo, pode acabar sendo perigoso para a vila, então ele concorda em ir. Eles partem 3 dias depois, e descobrimos que parece ser a época de reprodução dos sapos, então há um número anormalmente alto deles. E segundo o diretor, eles estão garantindo a proteção do círculo de transferência na vila, porque é a chave para entrar e sair da masmorra.
Além dos caçadores da vila, há também um grupo de caçadores conhecidos como Os Desajustados, que estão se juntando a este ataque, animados para ganhar um dinheirinho. Os caçadores fazem uma pausa, e Lamis coloca Boxo no chão. Ela é abordada por um dos caçadores, que lhe diz para não se preocupar tanto, porque eles estão lá para protegê-los. Ele se interessa ao ver Boxo, e Lamis explica como usá-lo. O homem decide experimentar, escolhe um chá de limão e fica impressionado com a embalagem. O homem prova a bebida e a acha deliciosa. Ele se pergunta de onde tudo vem, mas Lamis menciona que Boxo parece se reabastecer sozinho. O homem fica ainda mais interessado, então chama sua vice-capitã Filmina. Ela o chama de Capitão Kelroy, e Boxo fica surpreso ao saber que ele era o chefe. Kelroy chama Filmina de especialista em ferramentas mágicas, então pergunta se ela sabe algo mais sobre Boxo. Ela dá uma olhada nele, mas acaba não sentindo nenhum poder mágico, dizendo que ele parece apenas um bloco de ferro. Kelroy menciona como ele parece se reabastecer magicamente, pensando que os itens poderiam vir de outra dimensão, e Filmina sugere que poderia ser o poder de uma bênção, mas ela acha improvável. Kelroy acha que é um mistério, mas decide apenas ser grato por tê-lo ali. O diretor diz que acamparão pela noite, e Boxo pensa que é a hora dele brilhar. Todos fazem fila para comprar dele, e vemos que ele adicionou um macarrão instantâneo para esta expedição. Que luxo! Todos acham delicioso, e Boxo nota uma garota que parece ter um grande apetite. Lamis a conhece, e ela se apresenta como Sui. Mais tarde à noite, o diretor se junta a eles e diz a Lamis que a Toca dos Sapos está a cerca de 3 horas de distância. Ele lhe dá a escolha de ficar no acampamento ou se juntar aos caçadores no campo de batalha. Lamis está bem em ir, já que ela mesma é uma caçadora, mas se preocupa com Boxo. No entanto, Boxo diz que não se importa. Então eles concordam em se juntar à batalha também. No dia seguinte, eles chegam à base dos sapos, mas há uma névoa densa, e eles estão caminhando pela lama. O diretor diz para atacarem, e vemos os caçadores eliminando os sapos. Kelroy diz à sua equipe que eles serão pagos extra quanto mais matarem, então eles ficam animados. Lamis quer dar o seu melhor, mas Boxo se preocupa com ela, porque ela tem dificuldade em acertar os golpes. Um sapo de repente pula nela, mas ela facilmente o joga para longe. Ela fica surpresa por ter acertado um golpe, e parece que ter Boxo nas costas está lhe dando melhor equilíbrio. Vemos a equipe dos desajustados eliminando os sapos, e Filmina usa magia de água para eliminar 3 de uma vez, mas ainda mais sapos aparecem, e Kelroy acha estranho que haja tantos. Vemos que estão cercados, e Boxo começa a ficar preocupado. Os sapos avançam contra eles, e Sui protege Lamis, mas de repente um sapo avança em Sui. Lamis se prepara para protegê-la, mas a barreira de Boxo joga o sapo para longe. As garotas ficam confusas ao ver a barreira, se perguntando o que está acontecendo, mas Boxo fica feliz por tê-las protegido. Ele compra uma nova habilidade por 1000 pontos, para ajudar a expandir seu campo de visão. Lamis diz a ele para ficar de olho nas costas dela, e Kelroy a elogia pela força. Lamis cora ao ouvir isso, e Boxo a avisa que estão sendo atacados, mas ela está muito distraída para ouvi-lo, então ele acaba usando sua barreira novamente para jogá-los para longe. Kelroy fica surpreso ao ver a barreira, e Lamis afirma que deve ser o poder de Boxo, o que deixa Kelroy ainda mais interessado nele, mas Boxo sente que ele pode ser perigoso. Eles acabam derrotando todos os sapos, e Kelroy diz à sua equipe para cortar as línguas para que possam ser pagos pela associação. Filmina diz a ele para ajudar, dizendo que é nojento, mas Kelroy afirma que se tornou capitão para não ter que lidar com isso, fazendo sua equipe chamá-lo de tirano. Eles se perguntam o que deveriam fazer em seguida, e Kelroy sugere que poderiam ajudar na linha de frente. Filmina o lembra que o trabalho deles é proteger Lamis e Boxo. Kelroy quer ganhar mais dinheiro, dizendo que pode dar um bônus a todos, e Filmina sugere que cabe a Lamis. Kelroy implora a Lamis para ir, e Lamis fica feliz em ajudar os caçadores na linha de frente. Eles eliminam mais alguns sapos, e há um monte de caçadores feridos. Lamis os carrega para a carroça, e Boxo pensa em como pode ajudar. Ele tem uma ideia e decide dar-lhes algumas bebidas de graça. Os caçadores ficam felizes em tê-lo, e o diretor agradece a Kelroy por vir em seu socorro. O diretor nota que havia o dobro de sapos do que o esperado, e Lamis se pergunta como é possível. O diretor pensa que isso deve significar que o Rei Sapo surgiu, e Boxo imagina o quão forte ele poderia ser. O diretor pede a ajuda de Kelroy para derrotá-lo, e ele diz a Lamis para ficar para trás para ajudar a tratar e alimentar os caçadores feridos. Mais tarde naquela noite, Lamis é chamada para ajudar alguns dos outros caçadores, mas um homem suspeito se aproxima de Boxo. Boxo percebe que ele está atrás do dinheiro dele, então lhe dá uma bebida de graça. Mas quando o homem tenta pegá-la, ele queima a mão do homem com uma sopa quente. Bem feito.
Boxo ri dele, mas o homem se prepara para arrombá-lo. No entanto, Lamis retorna bem a tempo e acaba nocauteando-o, e o homem é contido. Há uma perturbação à distância, e o Rei Sapo aparece de repente. Os caçadores se perguntam por que ele está ali, e todos começam a entrar em pânico. Lamis carrega Boxo na carroça, mas os porcos estão muito assustados para se mover. Lamis acaba soltando-os, e os caçadores se perguntam o que ela está fazendo, mas ela acaba tentando puxar a carroça com sua força. Boxo se pergunta o que deveria fazer, pensando que sua barreira não é suficiente para salvar a todos. Ele tenta pensar em um jeito de desacelerar o monstro, procurando em sua lista de itens por ideias. Ele acaba comprando Coca-Cola, e Lamis pensa que ele tem um plano. Eles pegam a Coca-Cola e ele compra a função de mudança de forma, transformando-se em uma máquina de doces. Ele está cheio de mentos, e Lamis se pergunta o que ela precisa fazer. Ele luta para explicar seu plano, já que não consegue falar direito, então apenas continua dizendo para ela inserir a moeda. Ela não entende o que ele está tentando dizer a ela, e o Rei Sapo se aproxima. O caçador pensa que ele deve estar quebrado, mas Lamis percebe que Boxo está dando o seu melhor. Não há nada que Boxo possa fazer, mas o ladrão de repente acorda, vendo o Rei Sapo, e exige ser libertado não querendo morrer. Mas um caçador enfia algo na boca dele para calá-lo, mas ele começa a engasgar, então dão a ele um pouco da Coca-Cola, fazendo-o explodir. Isso dá uma ideia a Lamis, e ela descobre o plano de Boxo. Que explosão de gênio! Ela explica aos outros caçadores, e eles acabam usando a Coca-Cola para explodir o sapo nos olhos. Kelroy e o diretor voltam a tempo, e eles conseguem eliminar o Rei Sapo. Vitória! Todos celebram, e o diretor pede desculpas a Lamis por colocá-la em perigo, e agradece a Boxo por salvar a todos, dizendo que a missão deles está completa. Enquanto voltam, eles de repente notam que a vila foi atacada. Lamis corre de volta para a estalagem, mas ela foi completamente destruída, e ela se preocupa com Manami. No entanto, Boxo consegue acalmá-la, e Lamis pensa que Manami poderia ter evacuado para a Associação de Caçadores. Vemos uma cobra gigante de 2 cabeças, que foi responsável por todo o dano, e Lamis encontra os 2 guardas. Ela pergunta sobre Manami e a mãe dela, e os guardas dizem que elas estão seguras lá dentro. Vemos que o prédio é bem guardado, porque é onde o círculo de transferência está localizado. Manami dá as boas-vindas a Lamis de volta, e elas estão felizes que todos estão seguros. Boxo pensa em ajudar as pessoas, e decide dar a todos itens de graça pelo dia. À noite descobrimos que a cobra é normalmente o inimigo natural dos monstros sapo, e Boxo fica surpreso ao ver os aldeões cozinhando-a para comer. Há uma fila enorme, já que ele está dando itens de graça, e isso até ajuda a atrair alguns rostos novos. Que banquete! Ele pensa que isso lhe renderá ainda mais dinheiro a longo prazo, e vemos que ele até começou a vender álcool. Lamis fica um pouco bêbada, feliz que tudo deu certo. Ela também fica feliz em ver todos reunidos ao redor dele, e ela pensa que ele se tornou uma parte integral de suas vidas. No dia seguinte, as pessoas começam os reparos, e Boxo é instalado na associação, onde há muita gente por perto. Lamis o visita, mencionando que o diretor lhe deu um pedido pessoal, ajudar a remover os escombros. Ela leva Boxo para a estalagem e começa a mover as pedras, facilmente esmagando-as em pedaços. Sua carroça fica cheia, e ela se prepara para levá-la ao lixão, mas Kelroy aparece de repente. Ele oferece pagar alguns itens de Boxo para todos. Lamis fica animada, e Kelroy tenta recrutá-la para sua equipe junto com Boxo, mas ela recusa instantaneamente. Que fora! Kelroy se afasta rejeitado, e Lamis diz que está muito ocupada ajudando a reconstruir a estalagem. No dia seguinte, Boxo é visitado por uma mulher e sua assistente. Lamis se pergunta quem são elas, e a mulher se apresenta como a Kawi da casa de câmbio. Ela menciona que estão ali porque parece que a vila está com poucas moedas de prata. Lamis pensa que deve ser porque Boxo só aceita moedas de prata, e ele não consegue acreditar que ela o dedurou. Que fofoqueira. A Kawi propõe trocar por moedas de ouro, mas Boxo não consegue fazer isso, já que não tem uma função de câmbio. Lamis sugere que eles poderiam apenas comprar algo com uma moeda de ouro, e eles conseguirão as moedas de prata como troco. Eles acabam com um baú cheio de moedas de prata, mas o ladrão vê a troca deles. Mais tarde vemos um velho na frente de Boxo e vemos que ele adicionou uma função de loteria, que revira a volta. O homem fica arrasado ao perder, querendo girar de novo, mas a esposa o arrasta para longe. A jovem Sayori aparece com um monte de pedras para aprontar, mas as derruba todas ao se assustar com a voz dele, e é levada por uns homens. No dia seguinte, ela se aproxima de novo, mas fica chateada porque o pai não está. Boxok percebe que ela está para baixo, então lhe dá um suco de graça, e ela agradece.
À noite, Bok-soo se instala na casa de banho e vemos que ele também vende produtos de higiene, tipo shampoo, e parece fazer o maior sucesso com a bicharada. No dia seguinte, o velhinho está de volta e dessa vez com a neta. Ele a ensina sobre a função de loteria, e a garota fica super animada para tentar. Ela acaba ganhando e o avô nem acredita. Ela ganha um item de graça, mas acaba dando pro avô para fazê-lo feliz, dizendo que se divertiu muito com ele. Parece que o Bok-soo deu uma ajudinha ali, né? No dia seguinte, o diretor se aproxima de Bok-soo. Ele ouviu que Bok-soo agora consegue se disfarçar, então pede para ele se esconder onde vários crimes têm acontecido para ajudá-lo a identificar o culpado. Ele acaba sendo instalado bem na frente da associação. Lamis se pergunta onde ele foi parar, mas Munami lembra que o diretor o pegou emprestado, então Lamis continua ajudando por ali. Bok-soo tem um dia tranquilo, mas vemos Seori procurando por ele. Ela encontra Lamis e pergunta se ela pensou mais na proposta. Mas Lamis diz que não vai vender o Bok-soo de jeito nenhum. Seori diz que ela teria dinheiro pro resto da vida, mas Lamis recusa, dizendo que o Bok-soo é insubstituível. Seori se pergunta o que o Bok-soo realmente é, mas nem a Lamis tem certeza. Ela pensa que, já que ele entende e responde a tudo, ela o vê como outra pessoa e Bok-soo fica feliz em ouvir isso. Seori declara que vai conseguir o Bok-soo de um jeito ou de outro, mas vai embora, dizendo para Lamis cuidar dele até esse dia chegar. Bok-soo reaparece, e Lamis fica chocada ao vê-lo, mas diz que sentiu falta dele e está animada para contar sobre o dia. No dia seguinte vemos Bok-soo sendo levado num carrinho, mas na verdade ele foi sequestrado, e se pergunta para onde o estão levando. Algumas horas antes, vemos Bok-soo sendo abordado por um grupo de homens. Eles dizem que foram contratados pelo diretor para ajudar a reforçar as paredes, e que o diretor quer que ele vá junto para ajudar a alimentar os trabalhadores. Bok-soo nota o cara suspeito que tentou roubá-lo, mas pensa que ele deve ter se regenerado já que está trabalhando para o diretor. Ele concorda em ir, então os homens o colocam no carrinho, mas depois de 8 horas ele percebe o que realmente está acontecendo. Ele se pergunta até onde eles vão e acabam parando para fazer uma pausa. Enquanto estão parados, Bok-soo aproveita para usar sua câmera de segurança e tirar fotos de todos os rostos deles. Ele é abordado pelo ladrão, e o homem o ameaça para que lhes dê comida. Bok-soo recusa, então o homem o esfaqueia causando algum dano, mas o chefe repreende o ladrão, dizendo para não estragar a mercadoria. O chefe manda Bok-soo entregar todo o dinheiro, mas ele recusa. Eles sabem que Bok-soo consegue se consertar, então o chefe manda os homens o apertarem. Os homens começam a bater nele, e embora o dano não seja muito, ele se pergunta se há algo que possa fazer. Ele recebe uma notificação de que pode aumentar sua resistência gastando 1000 pontos, e isso o deixa mais forte na hora, reduzindo o dano dos ataques a 0. O chefe percebe que Bok-soo não parece estar se consertando, preocupado que o tenham quebrado, mas o ladrão garante que está tudo bem. Bok-soo lhes dá umas bebidas, e o homem fica aliviado por ele ainda estar funcionando. Todos experimentam a bebida, mas ela acaba sendo horrível, porque era a bebida com a pior avaliação do Bok-soo. Eles chegam à base à noite, e Bok-soo é levado para dentro. Mandam uma mulher dar uma olhada nele, mas eles se assustam quando ela se aproxima, então só jogam as instruções para ela e saem correndo. A mulher começa a falar com Bok-soo, e ele se pergunta se deve responder honestamente. A mulher se apresenta como Hulami, e Bok-soo a reconhece como amiga da Lamis. Ela é, na verdade, uma engenheira de itens mágicos, e descobre-se que ela também foi sequestrada. Bok-soo começa a falar com ela, e ela fica instantaneamente impressionada ao ver um item mágico que consegue entender e conversar com as pessoas. Ela lê as instruções e logo descobre como ele pode se comunicar. Hulami revela que já experimentou tentar dar inteligência humana a itens mágicos, mas concluiu que não é possível com a tecnologia deles, então começou a pensar em colocar uma alma humana num item, em vez disso. Bok-soo fica impressionado que ela descobriu, e Hulami diz que precisa de uma bebida de tanta emoção. Bok-soo lhe dá um de seus chás com leite e ela acha delicioso. Eles continuam conversando e Bok-soo confirma que realmente tem uma alma humana e memórias do passado. Hulami se pergunta por que ele precisa de dinheiro, já que itens mágicos normais não precisam. Bok-soo decide mostrar a ela, transformando-se em sua outra forma, e Hulami percebe que ele deve usar o dinheiro para obter funções adicionais. Ela se pergunta o que mais ele pode fazer, então ele mostra sua habilidade de barreira.
Ela pensa que é algum tipo de parede, mas Boxu a deixa passar, e Rulami fica impressionada que ele possa até usar uma bênção, mas Boxu fica impressionado que ela esteja entendendo tudo tão rápido. Rulami vai dormir, e Boxu se pergunta se o pessoal da vila notou que ele sumiu. Nesse momento, os bandidos voltam, querendo se vingar por ele tê-los assustado, mas Boxu se transforma de repente, virando um dispensador de revistas, e atrai o homem na hora. Os homens ficam distraídos demais e decidem voltar para os seus quartos, dizendo que têm assuntos para resolver. No dia seguinte, um homem entra para dar a comida da Rulami. Ela fica decepcionada ao ver um único pão, então Boxu decide dar um pouco da comida dele. Ele a presenteia com todo tipo de comida diferente, e ela pensa que ele é ainda melhor que um restaurante. Rulami está completamente empanturrada, mas o chefe entra, querendo saber o que ela descobriu. Rulami não quer cooperar, mas o chefe diz que ela tem 2 dias para descobrir como conseguir o dinheiro do Boxu, então Boxu pensa que eles precisam achar um jeito de escapar antes disso. Rulami continua a examiná-lo e o tempo deles está acabando. Boxu pensa em criar uma distração para dar uma chance a Rulami de fugir, mas Rulami tem uma conversa séria com ele, dizendo para não pensar em se sacrificar porque a área está cercada por monstros, então mesmo que ela fugisse, não conseguiria sobreviver. Ela fica cansada, então encerra por hoje, mas Boxu se pergunta o que fazer sobre o prazo. Durante a noite, de repente, há uma confusão lá fora, então ele rapidamente acorda Rulami. Eles percebem que há uma briga lá fora, e de repente ouvem a voz da Lamis. Vemos a briga lá fora, e Lamis chama por Boxu, invadindo o prédio. Rulami fica surpresa que Boxu seja amigo da Lamis, e pensa que eles podem ficar bem esperando o resgate. Mas Rulami de repente pensa que eles podem estar em apuros, porque além de guardar todo o ouro ali, os bandidos também têm explosivos. Boxu se preocupa ao ouvir isso, e alguns explosivos detonam, fazendo o teto desabar, mas Boxu os protege com sua barreira. Rulami se pergunta se ele consegue manter a barreira para sempre, mas ele admite que não. Ele pensa que sobreviveria a ser esmagado, já que melhorou sua resistência, mas se preocupa com a Rulami. Rulami percebe que a habilidade dele deve usar dinheiro, então ela aponta o esconderijo de ouro dos bandidos. Boxu o deixa passar pela barreira, e ele aumenta os preços de todos os seus itens, enquanto Rulami deposita todo o dinheiro nele. Boxu ganha uma quantidade absurda de pontos, e pensa que vai conseguir aguentar até a Lamis salvá-los, mas Rulami de repente desmaia. Boxu percebe que ela não consegue respirar, porque a barreira dele também impede a entrada de ar. Ele pensa no que pode fazer, e de repente se transforma, virando uma máquina de oxigênio. Rulami consegue respirar e Boxu fica feliz por ter sido um fanático por máquinas de venda automática no passado, sabendo que em 1965 existiam máquinas de oxigênio por causa da poluição do ar. Que informação útil, hein? Rulami pensa que se apaixonaria por ele se ele fosse um homem, e até Boxu fica encantado por ela. Lamis chega até eles e fica radiante por finalmente encontrá-lo. Ela desliza pela barreira, batendo nele, mas chora pensando que o tinha perdido. Ela o abraça, pedindo desculpas por não ter cuidado dele, e ele também fica feliz em se reunir com ela. Lamis eventualmente percebe que Rulami também está ali, e Rulami fica feliz por terem saído em segurança. Filmina se pergunta por que Calroy ajudou, já que não havia dinheiro envolvido. Calroy diz que é só um cara legal, mas Filmina sabe que ele está tentando conseguir um favor do Boxu, e Calroy diz que eles vão alcançar o sonho deles por qualquer meio necessário. Vemos Lamis criança usando sua força para pescar com Rulami. Rulami pensa que os pais dela ficarão felizes, mas descobrimos que Lamis se mete em encrenca por quebrar coisas em casa o tempo todo. Ela de repente se vê diante de Boxu, onde o agradece por salvá-la, mas vemos que ela está apenas sonhando, dizendo para ele não a deixar de novo. Rulami conta a Boxu que depois que ele foi sequestrado, Lamis não parou de procurá-lo e nem dormiu. Ela menciona o passado delas, revelando que a vila foi destruída, e Lamis perdeu os pais. Apesar de ter sua força, ela ficou com muito medo de fazer qualquer coisa, e isso se tornou seu maior arrependimento. Boxu quer fazer o que puder para ajudá-la, e ela sonha que eles ficarão juntos para sempre. No dia seguinte, Rulami decide ficar na vila, e Lamis sai para fazer algum trabalho. Rulami e Boxu são abordados pelos guarda-costas de Sui. O homem diz que Sui virá fazer um pedido a eles, e espera que aceitem. Os homens entram em pânico ao ouvir Sui se aproximando, então saem rapidamente. Sui se apresenta a Kyulami e pede um favor. Kyulami se pergunta o que ela quer, e Sui explica que há um encontro de famílias mercantes onde eles revelam seus mais novos itens mágicos.
A organizadora é sua rival Kana e ela fica brava só de pensar nela. Rulami acha que parece interessante e Boxou concorda também. Eles vão ao evento e Boxou procura pela rival de Sui. Sui se aproxima dela, e elas fingem se dar bem. Kana confere a concorrência, olhando para Rulami e Boxu, mas está confiante de que vai ganhar. As apresentações começam, e vemos o primeiro participante mostrar sua mais nova invenção. Ele a apresenta como uma arma mágica que pode se transformar. Rulami acha que é uma boa ideia, mas acaba que ele está só colocando acessórios diferentes num pedaço de pau, e todo mundo fica decepcionado. Depois de várias outras apresentações sem graça, Rulami começa a ficar entediada, mas chega a vez da Kana. O engenheiro dela revela um robô, alegando ter realizado o sonho de dar inteligência a um item mágico. Yulami fica chocada, pensando que ele deve ter colocado a alma de alguém dentro do robô, e ela nota que isso é proibido pela Associação de Engenheiros Mágicos, porque é muito perigoso, mencionando que uma cidade inteira foi destruída no passado por causa disso. O robô impressiona a todos por conseguir seguir comandos, mas de repente começa a enlouquecer querendo matar todo mundo. O homem tenta desligá-lo, mas é jogado pra longe, enquanto o robô o culpa por tê-lo despertado. Rulami ordena que os homens de Sui ajudem, mas todos são jogados pra longe. Rulami pula nele, mirando em seu selo mágico e consegue desligá-lo, pedindo desculpas à alma que foi usada. A multidão de repente percebe quem é Yulami e descobrimos que ela tem uma reputação e tanto de ser encrenqueira. Yulami afirma que todos os seus incidentes foram da juventude, e Soui declara sua vitória sobre Kana. Depois de um tempo, o inverno chega e vemos todos os donos de restaurantes da cidade numa reunião liderada por Munami. Eles discutem a chegada de um restaurante de rede popular e se preocupam em ir à falência. Munami revela Boxu como a arma secreta deles, e o suborna dando um desconto para Lamis na pousada. Vemos que o restaurante abriu, e tem uma fila enorme de gente querendo entrar. Lamis e Yulami vão experimentar a comida, mas acham que é bem comum, pensando que nem se compara à comida do Boxu. Lamis acha a comida sem graça, e Boxu pensa que é porque tempero não é barato neste mundo, mas isso lhe dá uma ideia. Na próxima reunião da Munami, ela pensa que eles precisam criar um novo cardápio para salvar os clientes. Todos trazem suas últimas criações, e Lamis e Rulami provam a comida. Elas dão sugestões de como melhorar, enquanto Boxu se transforma, dando a eles uma amostra de como deveria ser o sabor. Todos os donos correm para pegar conselhos, e ficam inspirados pelas amostras do Boxu. Vemos que no restaurante de rede, todos os donos montaram barracas de comida do lado de fora, oferecendo seus novos pratos, e começam a atrair as pessoas que esperam na fila. A galera fica impressionada com todas as comidas novas, virando um sucesso enorme, e o restaurante acaba falindo e fechando. Enquanto todos os donos comemoram, Kelroy se aproxima de Boxu. Ele tenta convidar Boxu para uma campanha, mas Boxu recusa na hora. Kelroy o lembra de como ele ajudou quando foi sequestrado, e Boxu considera mudar de ideia, mas Kelroy diz para ele conversar com Alamis. Rulami pensa que a maioria das pessoas gostaria da oportunidade de se juntar ao grupo do Kelroy, e se pergunta o que a Lamis quer. Lamis diz que quer lutar para ficar mais forte, mas Rulami se pergunta se ela busca vingança, e Boxu quer ajudá-la de qualquer jeito, virando uma máquina de flores, e a anima. Boxu pensa no que Rulami lhe contou sobre o passado da Lamis, e com a primavera se aproximando, quando os caçadores ficaram ativos de novo, ele quer poder protegê-la. Ele é de repente abordado por uma garota, mas ela rapidamente se esconde atrás dele quando os guardas se aproximam. O guarda pega um ensopado e o amigo se pergunta por que ele continua comendo a mesma coisa, mas o guarda insiste que é o favorito dele. Descobrimos que a garota está afim dele, mas é tímida demais para tomar uma atitude. Boxu decide ajudá-la, transformando-se numa nova forma e dando-lhe alguns vegetais. Ele também lhe dá um monte de outros ingredientes, e ela percebe que ele está dizendo para ela cozinhar o ensopado favorito do homem. A garota o agradece e descobrimos que eles acabaram ficando juntos. A primavera chega e parece que Lamis e Boxu concordaram em ir na expedição do Kelroy. Descobrimos que eles vão verificar os monstros crocodilos, já que são uma das 3 principais facções de monstros na área. E depois de lidar com o chefe sapo e a cobra de 2 cabeças, eles vão ver se os monstros crocodilos também se multiplicaram demais. O grupo se prepara para partir e Rulami revela que também vai, dizendo que o diretor a contratou para fazer um levantamento ecológico. Eles partem e Kelroy fica feliz em finalmente sair da cidade. Eles são de repente atacados por alguns monstros sapos, mas o grupo os afasta facilmente. Lamis quer se envolver e pensa em jogar pedras. Boxu acha que jogar seria um bom uso da força dela, então lhe dá uma garrafa reforçada para arremessar.
Ela dá o seu melhor, mas acaba errando completamente. O grupo para para uma pausa e eles aproveitam toda a comida do Boxu. Ficam felizes por não precisarem caçar o próprio alimento. Boxu mostra sua nova função, adicionando uma caixa de emergência. E acaba que ela contém as peças de um banheiro portátil. O grupo acha incrível, e Calroy tenta levar o crédito, já que convenceu Boxu a se juntar, mas a galera não engole essa. Eles continuam, e Calroy menciona que estão entrando no território dos crocodilos. Ele decide enviar Aka e Shiro para fazer o reconhecimento, então eles partem enquanto o resto do grupo espera. Quando voltam, relatam que encontraram um grupo de uns 30 crocodilos. Hulami menciona que um grupo normal é entre 10 e 50, e que Elroy pensa que, já que não há uma quantidade anormalmente grande deles, eles podem simplesmente deixá-los em paz. Mas Filmina menciona que os crocodilos valem um bom preço, então ela quer eliminá-los. Calroy acaba concordando e eles decidem descansar pela noite. Enquanto dormem, vemos Hulami dizendo para Lamis ter cuidado. Ela queria poder fazer algo pela luta, mencionando que os crocodilos são fracos ao frio, e Boxu de repente vira uma máquina de gelo. Hulami tem uma ideia, se perguntando quanto gelo ele consegue fazer, e vemos Boxu jogando gelo no rio no dia seguinte. Os crocodilos acabam saindo todos do frio, e Kelroy pensa que essa é a chance deles. Ele pede para Filmina criar uma névoa, mas ela diz que não consegue cobrir uma área tão grande. Eles se perguntam o que devem fazer, e Boxu se transforma em outra máquina. Ele começa a jogar gelo seco no rio, e isso cria névoa por toda a área. Kelroy tenta levar o crédito mais uma vez, mas Filmina diz que Boxu é mais útil que ele. Kelroy fica deprimido pensando que é inútil, mas eles acabam partindo para caçar os crocodilos. Hulami fica com Boxu, e ela explica que sua verdadeira missão do diretor é investigar o aparecimento dos monstros-chefes. Eles deveriam ser bem raros, mas depois que 2 deles apareceram, ela se pergunta se algo está acontecendo. De repente, há um estrondo enorme e o grupo volta correndo. Vemos Lamis inconsciente e eles estão sendo perseguidos pelo chefe crocodilo. Kelroy diz para Hulami pular, mas ela não quer deixar o Boxu. No entanto, ele a empurra com sua barreira e Kelroy a agarra. Boxu se transforma e começa a fazer barulho para chamar a atenção do chefe. Ele melhora sua durabilidade e sua resistência, mas ainda é jogado para longe pelo chefe e perde 1000 pontos com o golpe. Boxu pensa que sua barreira não será suficiente. Ele quer proteger o grupo, então se transforma mais uma vez, e atira uns almoços de frango frito no chefe. O chefe começa a comer, então ele cospe uma montanha inteira deles, mas o chefe acaba engolindo-o numa única mordida. Box se encontra dentro do estômago do chefe e percebe que seus pontos estão diminuindo rapidamente. Ele se transforma num dispensador de lavanderia, atacando com cápsulas de sabão, e isso começa a dar uma dor de barriga no chefe. Boxu sabe que não é o bastante, então ele vira uma máquina de gás e enche as entranhas do chefe com gás. Depois ele entra no modo de aquecimento e invoca uma lata dentro do seu micro-ondas. Junto com um pouco de papel, ele esquenta tudo e consegue iniciar um incêndio. Ele o dispara para fora de sua barreira, causando uma explosão enorme, e vemos que Boxu é a única coisa que resta. O chefe deixa cair uma moeda especial, mas quando ele a pega, o chão de repente se abre e Boxu cai pela terra. Enquanto cai, ele pensa no que pode fazer. Ele se transforma numa máquina de balões, e começa a inflar balões, e consegue encher sua barreira de balões. No entanto, não é o suficiente para desacelerá-lo, então ele se transforma numa máquina de papelão e fica muito mais leve. Ele descobre que há um labirinto enorme debaixo dele e decide usar sua câmera para tirar algumas fotos de cima. Ele consegue pousar em segurança e nota a moeda do crocodilo no chão. Ele não consegue pegá-la, então pensa em desbloquear algumas novas funções. Ele fica chocado ao ver que tem mais de 1 milhão de pontos, e percebe que deve tê-los conseguido ao derrotar o chefe crocodilo. Ele se pergunta o que fazer com 1 milhão de pontos, uma fortuna, e vê que pode subir o nível da sua máquina de vendas. Ele aumenta para o rank 2, turbinando alguns atributos e liberando mais opções de transformação. Ele se transforma num aspirador de pó, tipo aqueles de lava rápido, e consegue sugar a moeda do chefe. Mas ao examinar, parece que não serve para nada por enquanto, que decepção. De repente, ele começa a piscar vermelho, recebendo um aviso. Seu tempo de transformação diário está prestes a exceder 2 horas. Ele rapidamente volta à forma original, chocado com essa limitação, quem diria? O dia passa, e ele não vê uma alma viva, mas aproveita o sol, revelando que adicionou uma nova função de painel solar que permite economizar pontos enquanto o sol brilha.
De repente, 4 criaturas urso correm em sua direção. São perseguidas por porcos demoníacos, e uma delas está ferida. Boxu decide ajudar, usando sua camuflagem para se esconder. Então, ele ativa sua barreira para atirar bebidas nos porcos, acertando-os bem na cara e os espantando para longe. Os ursos se perguntam o que aconteceu, e Boxu rapidamente se revela. Eles se perguntam o que ele é, mas quando ele fala, os ursos ficam apavorados e recuam. Boxu pensa que só há uma esperança, então ele rapidamente se transforma numa máquina de comida, e joga uma caixa de frango frito, que delícia! Os ursos admiram o cheiro, que maravilha, e Zuko percebe que ele pode ser uma caixa que vende comida, mas o líder Mickey se preocupa que seja uma armadilha. No entanto, eles simplesmente não resistem, e Pel come o frango, achando-o delicioso demais. Os outros dois correm, compram outra caixa e também acham delicioso. Mickey não resiste, então ele também se junta, e não consegue acreditar como é bom o sabor. Uma verdadeira iguaria. Depois de comerem uma montanha de frango, Pel acha que deveriam ir para casa, mas Mickey diz que ainda não encontraram nenhum tesouro. No entanto, Zuko aponta para Boxu, pensando que ele é o melhor tipo de tesouro, mas Boxu tenta dizer que não será propriedade deles. De jeito nenhum. Os ursos ficam chocados ao ouvi-lo dizer frases diferentes, e se perguntam se ele realmente pode entendê-los. Boxu tenta se comunicar com eles, mas no final, Mika não consegue entender e pensa que ele está apenas dizendo frases aleatórias, sem sentido algum. Eles decidem levá-lo de volta à entrada, mas ele é pesado demais para eles moverem. Boxu pensa em virar papelão de novo, mas acha que isso os assustaria, então ele adiciona rodas a si mesmo, uma solução bem prática. Os ursos o empurram, e eles se aproximam da área onde os porcos demoníacos os atacaram antes. Boxu decide exibir sua barreira, mas os ursos começam a surtar de medo. Ele os tira da barreira, mas eles começam a achá-lo suspeito, e com razão. Boxu tenta se comunicar com eles de novo, usando uma nova função para exibir texto, mas os ursos não entendem japonês, então não conseguem ler. Os ursos pensam em deixá-lo para trás, mas Boxu rapidamente joga mais frango frito, e eles mudam de ideia facilmente, que persuasão. Os porcos demoníacos de repente vêm correndo, e Boxu se transforma numa bomba de gasolina, mas percebe que não consegue mover seu bico. No entanto, o chão treme e o bico se solta, permitindo que ele espalhe seu gás, fazendo todos os porcos escorregarem e caírem. Mas o chão continua tremendo, enquanto um enorme esqueleto flamejante aparece. Mickey o reconhece como o chefe, e diz aos outros para correrem. Eles fogem com Boxu, e o chefe acaba comendo os porcos. Que horror! Eles conseguem escapar e acabam passando a noite no labirinto. Enquanto os ursos dormem, Boxu percebe algumas caveiras flamejantes se aproximando. Ele faz o máximo de barulho que pode e consegue acordar os ursos a tempo. Mickey diz que precisam lidar com eles, ou podem acabar chamando o chefe. Eles se perguntam como lutar, e Boxu rapidamente lhes dá água. Os ursos jogam água nas caveiras, e Mickey é capaz de acabar com elas de uma vez. Pel acha Boxu incrível, já que ele os ajudou com exatamente o que precisavam, e Boxu pensa que essa é sua chance de se comunicar com eles, mas Mickey diz que é só imaginação dele, que foi pura coincidência. No dia seguinte, eles continuam em direção à entrada, mas ouvem uma briga acontecendo à frente. Kuro corre para explorar e volta para dizer que está seguro, dizendo que viu o diretor e também uma garota anormalmente forte, que coisa. Vemos Lamas enquanto ela derrota um porco demoníaco chamando por Boxu. Ela o vê se aproximando e instantaneamente corre para abraçá-lo. Vemos que o grupo de Hulami e Kelroy também está com ela, e eles estão felizes por finalmente encontrá-lo, que alívio. Os ursos cumprimentam o diretor, e o diretor os agradece por salvarem Boxu. Mickey se pergunta o que Boxu é, e o diretor apresenta Boxu como um residente da vila deles, uma figura importante. Mickey se pergunta como um item mágico poderia ser um residente, mas o diretor explica que Boxu pode entendê-los. Mickey acha difícil de acreditar, apontando como Boxu apenas diz frases aleatórias, mas Lamis explica o sistema de comunicação deles, e os ursos ficam chocados ao saber que ele podia entendê-los o tempo todo, que reviravolta. Eles conseguem sair do labirinto e o diretor revela que tinham um segundo objetivo além de salvá-lo, mencionando que o grupo de Kelroy quer derrotar o chefe esqueleto. Kelroy explica que todos em seu grupo têm um objetivo, e estão determinados a alcançá-los, custe o que custar, sem desistir. Ele continua explicando a lenda do labirinto, onde se diz que se você conseguir chegar ao nível mais baixo e cumprir os requisitos, pode ter qualquer desejo concedido. Lomas se pergunta sobre o requisito, e Kelroy acredita que é a moeda que cai quando um chefe é derrotado, um item valioso. Boxu fica surpreso ao saber que sua moeda é tão valiosa, e Kelroy diz que, entre seu grupo, eles têm 6 desejos que querem realizar. Atualmente, eles têm 3 moedas, e têm ido a diferentes áreas sempre que ouvem que um chefe apareceu em busca de mais.
Kelroy sabe que conseguiu a moeda do chefe Crocodilo e sugere trabalharem juntos, dizendo que seria até possível para ele se transformar em humano. Lamus fica animada ao ouvir isso, e eles acabam concordando em se juntar ao grupo de Kelroy, mas Bok-Soo não tem certeza sobre voltar a ser humano, uma grande decisão. Eles se preparam para voltar ao labirinto, e o diretor lhes mostra um mapa para se prepararem. Bok-Soo percebe que não é muito preciso, e ele consegue mostrar as fotos que tirou quando estava caindo, uma prova e tanto. O diretor fica impressionado e promete dar-lhe um bônus quando voltarem. Eles entram no labirinto e discutem o plano para derrotar o chefe esqueleto. O diretor revela uma armadilha que foi descoberta por outros caçadores, e eles planejam atrair o chefe para o poço, uma estratégia arriscada. Kelroy acha que provavelmente não será suficiente para eliminá-lo, e seu corpo flamejante derreteria qualquer ataque que tentassem. Então ele pensa em usar a magia de água de Filmina e a água de Bok-Soo para encher o poço, esperando apagar as chamas do chefe de uma vez por todas. Ele pergunta a Bok-Soo se ele pode produzir água suficiente, mas Bok-Soo pensa que se ele usasse apenas suas garrafas de água, levaria dias para encher. Mas ele de repente tem uma ideia genial, transformando-se numa máquina de lavar de alta pressão, e ele consegue soltar muito mais água. Todos ficam impressionados, mas Bok-Soo pensa sobre seu tempo limitado de transformação. Depois de 2 dias, Bok-Soo esguicha a água como uma lavadora de alta pressão por 2 horas a cada dia, e faz os ursos jogarem garrafas de água o resto do tempo, um trabalho em equipe e tanto. Mickey é baixado no poço para verificar o nível da água, mas parece que o chão absorveu toda a água e nada sobrou. O grupo fica desanimado, mas Bok-Soo surge com outro plano, transformando-se numa máquina de gelo, e ele começa a despejar gelo no poço, uma ideia bem fria. À noite, Lamas pergunta a Bok-Soo se há algo em sua mente porque ela notou que sua luz pisca quando ele está pensando. Ela pergunta como ele se sente sobre se tornar humano, mas Bok-Soo não tem certeza, está bem pensativo. Ele quer poder conversar com ela como uma pessoa, mas ao pensar em se tornar humano, ele se preocupa em se tornar inútil. Todos o acham incrivelmente útil, mas ele pensa que sem seus poderes de máquina de vendas, as pessoas não precisarão mais dele, então ele tem muito medo dessa realidade. Lomas lhe diz como ela quer poder conversar com ele e cozinhar para ele, dando-lhe a coragem de querer ser humano. Depois de mais alguns dias, o poço está finalmente pronto. Hulami se pergunta se o gelo será suficiente, pensando que as chamas do chefe podem vaporizar tudo instantaneamente num piscar de olhos. O chefe aparece e começa a se aproximar deles. Mickey aciona a armadilha e o chefe cai direto. Hulami avisa a todos para tomarem cuidado com o vapor, mas nada sai. E Mickey aponta que o fogo está apagado. Que surpresa! Hulami se pergunta como é possível, e acontece que Bok-Soo realmente encheu o poço com gelo seco, o que na verdade fez com que o poço fosse preenchido com dióxido de carbono. E como o fogo não pode queimar sem oxigênio, suas chamas foram extintas. O grupo começa a jogar pedras no chefe, mas Mickey acha que não é dano suficiente, sugerindo que joguem algo mais pesado. O grupo de Kelroy começa a olhar para Bok-Soo, pensando que poderiam jogá-lo, mas Lamy se recusa a deixá-los fazer isso, de jeito nenhum. Kelroy acha que poderiam pular e derrotá-lo, já que suas chamas se foram, mas Bok-Soo os avisa para não irem, porque não conseguirão respirar. Mas o chefe começa a subir, e Kelroy acha que não tem escolha a não ser pular, é a única saída. Bok-Soo começa a entrar em pânico e de repente se transforma num dispensador de revistas. Lamas fica confusa, e acaba dando um tapa nele, fazendo-o voar, mas ele a agradece, enquanto se transforma em sua forma mais pesada, esmagando o chefe de uma vez por todas. O chefe é derrotado, e Bok-Soo suga outra moeda do chefe. Ele usa seus balões e sua forma de papelão para voar para fora do poço. Mickey fecha a armadilha e Bok-Soo aterrissa em segurança. Ufa! Lamas lhe diz que ele foi muito imprudente, mas Bok-Soo está apenas feliz que todos estão seguros. Kelroy pergunta sobre a moeda do chefe, e Bok-Soo se prepara para entregá-la a ele. Mas Hulami a pega primeiro, dizendo que a moeda pertence de direito a Bok-Soo, sem discussão. Kelroy concorda e ele oferece comprá-la por 100 moedas de ouro. Bok-Soo não consegue acreditar que ele ofereceu tanto uma fortuna, e ele pensa que não precisa de mais de uma, então ele concorda em vendê-la para Kelroy, e o grupo volta para a vila. Eles param na filial da Associação de Caçadores perto do labirinto, e o grupo de Kelroy parte usando um círculo de transferência. Mas Lamas e Elamis ficam para trás, porque o diretor lhes deu uma missão para inspecionar o perímetro do labirinto, um trabalho importante. Um caçador chamado Miguel entra, e todas as garotas ficam instantaneamente encantadas por ele. Até Lamas pensa que ele deve ser algum tipo de herói, e Bok-Sok fica um pouco com ciúmes, quem diria. Ele pede um mapa do labirinto, e as garotas dizem que levará alguns dias para dar-lhe um mapa atualizado. Então ele decide voltar outra hora. À noite vemos que Miguel não é bem o herói que Lamas estava pensando, e descobrimos que ele só veio ao labirinto porque ouviu que não havia muitas pessoas. Ele esbarra em Bok-Soo, e acontece que ele fica nervoso só de falar com as pessoas, que surpresa!
Ele não sabe por que todos o encaram, achando isso assustador. E Boxu fica surpreso ao ver como ele realmente é. Ele começa a ter um colapso nervoso. E Boxu sente pena dele. Então ele lhe dá uma bebida para ajudá-lo a se acalmar. Um gesto gentil. No dia seguinte, Lamas diz a Boxu que Miguel está se juntando a eles no trabalho. Eles partem juntos, mas quando Lamas tenta conhecer Miguel, tudo o que ele consegue fazer é bancar o durão e concordar. Que situação! Quando Rulami também lhe faz perguntas, ele fica nervoso e acaba correndo para guardar a retaguarda. Boxu sente pena dele, mas parece que Miguel está tentando melhorar suas habilidades de comunicação, um passo de cada vez. Depois de uma semana de viagem, Lamas parece estar se sentindo mal. Yulami se preocupa com ela, dizendo para ela ir na carroça, mas Lamas decide continuar. No entanto, ela de repente fica fraca, mas Miguel a pega bem a tempo, que susto. Eles param para uma pausa, e acontece que é a época do mês de Lamas. Boxu pensa no que pode fazer para ajudar, e ele se transforma num dispensador de produtos de higiene. Rulami se pergunta o que seu item pode fazer, mas quando ela vê o quão absorvente é, ela percebe como usá-lo, que praticidade. Depois disso, Boxu até se transforma numa máquina de lavar e ele cuida de todas as roupas de Lamas. Depois de 2 semanas viajando juntos, Miguel começou a se aquecer com o grupo, finalmente conseguindo comer com todos. Que avanço! Michan sente um cheiro à frente e ele diz ao grupo para parar. Pele também sente, e ele pode dizer que há um grupo de homens à frente. Rulami acha isso estranho, porque não deveria haver ninguém no meio do nada. Que mistério! Miguel fica nervoso ao ouvir isso, e ele diz ao grupo que os homens provavelmente estão atrás dele, então ele pensa que deveria ir embora para não causar problemas a eles, mas Lamas não quer deixá-lo ir, de jeito nenhum. Rulami se pergunta por que ele está sendo alvo, mas Miguel não consegue dizer. Rulami lhe diz que não há necessidade de se preocupar com a segurança deles, porque Boxu será capaz de protegê-los, com certeza. Boxu exibe sua barreira, e Rulami lhe diz para testá-la, dizendo para ele ficar se Boxu puder bloquear seu ataque. Miguel concorda com isso, e ele se prepara para ir com tudo. Ele libera um dragão de raios, mas a barreira consegue pará-lo, sem problemas. Causa 500 pontos de dano, e Boxu fica chocado que foi tanto, pensando que era quase tão forte quanto o ataque do chefe crocodilo. Eles continuam a pé, e Miguel pode sentir que há 3 espadachins e 2 usuários de magia, uma ameaça e tanto. Lamas fica impressionada que ele pode senti-los de tão longe, e vemos os homens se aproximando deles. O líder revela que estão ali pela vida de Miguel, e ele se pergunta se Lawless e Michan são seus companheiros. Mas Miguel diz que eles não têm relação, dizendo ao homem para deixá-los em paz, por favor. O homem concorda em não machucá-lo se ele não resistir, mas Miguel não confia nele, então ele decide lutar. Lamas e Michan fogem, atraindo os 2 usuários de magia. Os magos atacam, mas Boxu bloqueia com sua barreira, firme e forte. Ele então se transforma em seu modo de lavagem, e Lamas borrifa os homens com água. Ela então ataca com sabão, cegando a visão deles, e ela facilmente acaba com eles. Que tática! Miguel luta contra o líder, mas em um instante ele consegue eliminá-lo. Miguel agradece a Lamas pela ajuda, e ele lhes diz para pegarem os outros enquanto ele obtém informações dos homens, um plano eficiente. Quando eles se reagrupam, Miguel não consegue dizer por que está sendo alvo, e ele pensa que é muito perigoso continuar viajando juntos, então ele pensa que é hora de se separarem. Mas Lamas sugere que ele deveria se juntar ao grupo de Kelroy, dizendo que eles não se importam com o passado de uma pessoa, desde que sejam fortes, que boa ideia. Miguel concorda em entrar em contato com eles, mas quando ele sai, ele simplesmente não consegue lidar com mais pessoas. O grupo volta para a vila, mas quando eles fazem o check-in na guilda, o balconista acha estranho porque ele pensou que Boxu já havia voltado. Que mistério é esse? Acontece que no restaurante de rede fechado há algumas máquinas de venda automática, mas quando eles experimentam, é na verdade apenas uma pessoa lá dentro, e eles estão apenas vendendo a comida do restaurante. Que golpe! Lamas e Rulami não ficam impressionadas, e depois de uma semana de Boxu de volta à vila, o restaurante está novamente fora do negócio. Minami realiza outra reunião com os proprietários do restaurante, e ela sugere realizar uma competição de comida, uma boa estratégia. Os reparos na vila estão quase completos, então ela pensa que o concurso seria uma boa maneira de atrair mais pessoas. Os outros proprietários acham que é uma boa ideia, e eles decidem realizá-lo em 2 semanas, sem falta. Mas depois de uma semana, vemos os proprietários do restaurante pedindo ajuda a Boxu, e Hilaume se pergunta se há um problema com o concurso. Munami diz que estava tudo indo muito bem, até que perceberam que Sui e a banda de ursos iriam participar, e todos são conhecidos por seus apetites insanos. Então os proprietários do restaurante acham que vão falir organizando a competição. Que desespero! Lamas se pergunta se Boxu pode ajudá-los, e ele acaba pensando em dar cola aos competidores, porque as bolhas os encherão. Lamas pensa que os competidores podem reclamar, porque as pessoas que bebem água terão uma vantagem, e com razão.
Os proprietários decidem comercializar a bebida antes do evento a um preço mais alto. E então, no dia do concurso, eles a darão de graça, para que as pessoas fiquem mais propensas a querer. Todos agradecem a Boxu pela ajuda, e Munami espera que ele possa continuar a ajudar se tiverem mais problemas. Um verdadeiro herói. No dia da competição, vemos que o evento atraiu um grande número de espectadores, e Munami revela que houve tantas inscrições que eles precisam ter 2 rodadas preliminares, com os 5 primeiros de cada grupo avançando para as finais. Que emoção! O primeiro grupo de competidores toma seus lugares, e vemos que a banda de ursos está neste grupo. Munami lhes diz que precisam terminar toda a comida antes que o tempo acabe, mas depois de apenas um momento, os ursos já terminaram, ocupando 4 das vagas, e um dos caçadores ocupa a vaga final. Que velocidade! No próximo grupo de competidores, vemos Sui, e até Lamas está tentando. Munami começa a rodada e Sui parece estar bem relaxada, mas ela devora seu prato, e ela é a primeira a terminar, sem esforço. O tempo começa a se acabar, mas vemos que Lamas consegue terminar bem a tempo. Eles avançam para as finais e Boxu desbloqueou uma nova forma, tocando música como uma jukebox para animar o ambiente. Que legal! Os competidores se preparam para comer e Munami lhes diz que quem comer mais durante o limite de tempo será o vencedor e receberá um prêmio especial. Todos começam a comer a comida e vemos Sui facilmente devorando o primeiro prato sem pestanejar. O segundo prato é um crepe de frutas, mas ela come tudo em uma única mordida. Os ursos conseguem acompanhá-la, mas ela é rápida demais, e ela acaba vencendo a competição sem dar chance a ninguém. Ela recebe seu prêmio, mas quando ela o abre, ela o encontra vazio. No entanto, Munami revela que o prêmio é poder usar Boxu, e ele fará tudo o que ela quiser por um dia. Que surpresa inusitada! Boxu fica surpreso ao ouvir isso, mas Munami implora para ele aceitar e ajudá-la. No dia seguinte, Sui se gaba para Akaishiro sobre seu prêmio. Kelroy fica animado, pensando que eles podem usar Boxu numa caçada a monstros, mas Suri diz que não planeja compartilhá-lo, e ela tem outros planos, bem diferentes. Eles seguem para a masmorra original, e chegam a uma pequena casa. Há um monte de crianças que saem para cumprimentá-la, e sua mestra Mia a recebe de volta. Sui mostra Boxu para as crianças, e todos experimentam sua comida, com muita alegria. Boxu fica feliz ao ver todos os seus sorrisos, e ele até se transforma numa máquina de balões, dando balões a todos. Depois disso, Lamas brinca com eles, borrifando-os com água, e Boxu lava suas roupas depois. Que dia divertido! Sui lhes diz para tomarem banho enquanto esperam, mas eles descobrem que estão sem água quente. Mia pensa que eles precisarão pular os banhos naquele dia, mas Boxu vem ao resgate, e ele consegue enchê-lo com água quente. Que maravilha! Todos tomam um banho relaxante juntos, e Mia agradece a Boxu pela ajuda. À noite, eles comem mais de sua comida no jantar, e Lamas fica feliz por terem conseguido fazer tantas crianças felizes. Um dia perfeito. Depois que todos vão dormir, Sui agradece a Boxu por tudo o que ele fez. Ela pensa que deve ter sido caro dar tanta comida, e ela promete encontrar uma maneira de retribuí-lo, mas ele lhe diz que não é necessário de verdade. Sui continua a falar sobre a masmorra original, dizendo que é o primeiro lugar por onde todos devem passar, e a única maneira de sair é chegar ao círculo de transferência. Há muitas crianças que são abandonadas aqui, e Sui revela que seu desejo é que todos aqui sejam felizes, de coração. Enquanto isso, vemos um grupo de homens se aproximando e parece que eles estão atrás de Boxu, ouvindo que ele pode produzir comida ilimitada. Boxu pensa em acordar todo mundo, mas ele se preocupa que isso possa colocar as crianças em perigo, o que seria terrível. Então ele se transforma em sua máquina de gelo seco, criando uma névoa que assusta os homens, e então, usando sua barreira, ele atira gelo nos homens, fazendo-os fugir. Pela manhã, Boxu mostra aos outros o que aconteceu à noite, e Sui os reconhece como ex-caçadores que têm uma base próxima. Que perigo! Mia deixa Sui cuidando das crianças e vai dar uma lição nos homens. Lamas se pergunta se ela ficará bem sozinha, mas Sui comenta que Mia é uma caçadora experiente, e até o Kelroy morre de medo dela. Lamas reencontra Kelroy, mas surta ao descobrir que eles planejam uma campanha na Zona Morta, uma área cheia de esqueletos e monstros de todo tipo. Boxu fica surpreso de vê-la tão apavorada. Parece que Lamas está apavorada demais para ir. Então Kelroy se pergunta se há outro jeito de levarem Boxu. Filmina se preocupa com a comida numa campanha longa, enquanto procura um chefe. Mas Lamas de repente afirma que não é criança, diz que não está com medo e concorda em ir com eles. Eles se preparam para partir, mas Lamis nota que Filmina não está com eles. Dizem que ela se assusta fácil, então não vem. E Lamis percebe que foi enganada. Chegam à Zona Morta e vemos que todos os edifícios estão abandonados.
Lamis tenta ao máximo manter a calma, e eles chegam à estalagem. Lamis se assusta ao ver a foto de uma mulher, mas quando ela aparece atrás dela, Lamis desmaia na hora. Kelroy a leva para um dos quartos e Boxo fica montado do lado de fora da estalagem. Hulami conta a ele que Lamis era ainda mais fácil de assustar quando mais nova, e não consegue acreditar que ela ainda não fugiu. À noite, fantasmas aparecem, e Boxo fica cercado por monstros de todo tipo, mas eles parecem apenas estar vagando por ali. Ele ergue sua barreira por precaução e decide testar seus itens repelentes de mortos-vivos. Começa jogando sal neles, mas não parece fazer efeito, então se transforma numa máquina de estatuetas, atirando estátuas e outros itens religiosos nas criaturas. Mas isso também não adianta nada. De manhã, Hulami o verifica, mas fica chocada ao ver todos os itens dele no chão, se perguntando o que está acontecendo. Sui e os outros saem para explorar e Calroy também parte para encontrar mais reforços. Boxo é abordado pela estalajadeira, que pergunta o que ele pensa sobre os monstros. Ela explica que eles invejam os vivos, por isso nem se deram ao trabalho de atacá-lo, já que ele é apenas um objeto para eles. Lamis está deprimida, ainda com medo da área, mas Hulami tenta animá-la, dizendo que a ajudará a superar seus medos. Lamis se empolga com a ideia, mas quando Hulami diz para ela começar andando pela vila, ela se assusta de novo. Hulami diz para ela comprar poções na loja, mas quando ela vai levar Boxo junto, Hulami avisa que ela precisa ir sozinha. Lamis concorda em provar seu valor, mas ao ouvir uma porta abrindo, ela volta correndo, abraçando Boxo. Ela alega que o trabalho dela é carregá-lo, então insiste em levá-lo, e Hyolome acaba deixando. Lamis se esforça ao máximo, e Boxu percebe que ela está se empenhando tanto para superar seus medos só para que eles possam ficar juntos. Ele quer ajudá-la, então produz um cheirinho de café para relaxá-la e toca música para acalmá-la. Ela exibe sua nova confiança para os outros, e Hyolame diz que ela está pronta para o próximo passo, pedindo para fazer sem Boxu, mas ela recusa na hora. Kelroy retorna e vemos que ele trouxe de volta a banda de ursos, e também o Miguel. Boxu se pergunta se ele conseguirá se comunicar num grupo tão grande, mas parece que ele melhorou bastante. O grupo faz uma reunião e Kelroy os lembra que o objetivo é derrotar o chefe da área, o Rei das Almas, sugerindo que saiam para procurá-lo durante o dia. Eles partem para explorar juntos, mas depois de um tempinho logo são cercados por monstros. No entanto, o grupo está preparado e consegue lidar com eles facilmente. Depois de mais alguns dias, os monstros parecem simplesmente ignorar Boxu, mas de repente um garoto zumbi se aproxima dele. Parece que o garoto quer a comida dele, então ele acaba lhe dando uma bebida, mas o garoto só morde a garrafa porque não consegue abrir, mas ele dá um jeito. Na noite seguinte, o mesmo garoto volta, então Boxu lhe dá outra bebida. Ele continua voltando todas as noites, e Boxu começa a gostar das visitas. Uma noite, enquanto acampavam durante a exploração, Boxu se pergunta como o garoto está, mas o menino consegue encontrá-lo. No entanto, Aka e Shiro estão de vigia, e o garoto é nocauteado. Boxu se sente mal com isso, mas sabe que não é culpa da Aka. Eles descobrem que ele tinha uma moeda, e se perguntam se estava tentando comprar algo. Depois de mais um tempo, o grupo tem uma pista de onde o chefe está. Eles começam a discutir a estratégia. Kelroy revela que o Rei das Almas é um usuário de magia, capaz de usar múltiplos elementos diferentes. Kulami se pergunta como ele planeja lidar com isso, mas Kelroy acha que a barreira de Boxu seria a defesa perfeita contra a magia dele. Boxu concorda com o plano, e todos fazem um brinde antes de partirem. O grupo parte e se aproxima do local do Rei das Almas. Eles observam de longe e veem o Rei das Almas, mas também há incontáveis monstros no caminho. Kelroy acha que precisarão eliminá-los antes de lutar contra o chefe, mas Sui pensa que será difícil enfrentar tantos. Boxu tem uma ideia, transformando-se numa máquina de gasolina, e Hulami se pergunta o que ele está tentando dizer a eles. Ela espirra um pouco do gás, examinando-o, e logo percebem que é inflamável. O grupo se prepara para lutar, jogando garrafas de gás, cobrindo todos os monstros, e as caveiras flamejantes incendeiam tudo. O grupo avança com a barreira de Boxu e eles vão direto para o chefe. O Rei das Almas os ataca com magia de raio, mas a barreira de Boxu consegue resistir. Kelru e Sui atacam, mas o Rei das Almas cria paredes que param o ataque, e as paredes até separam o grupo.
Lamas e Boxo estão sozinhos, mas Lamas avança contra o chefe. O Rei das Almas a ataca com gelo, mas Boxo bloqueia facilmente. O Rei das Almas fica surpreso por eles conseguirem parar sua magia, e tenta usar o vento para afastá-los, mas Lamas consegue resistir graças à sua bênção de força. O chefe tenta enterrá-la, rachando o chão debaixo dela, e Lamas começa a cair, mas Boxo rapidamente se transforma em papelão, e Lamas consegue pular para fora bem antes que o chão se feche. O Rei das Almas se prepara para atacar de novo, mas é subitamente interrompido por uma flecha, e vemos os outros impulsionando Sui por cima do muro. Lamas aproveita a chance e usa Boxo para desferir o golpe final. O grupo celebra a vitória, mas vemos o Rei das Almas no chão xingando-os. Kelroy pisa nele, preparando-se para acabar com ele, mas de repente uma escuridão surge do céu e uma orbe negra cai sobre eles. Todos entram em pânico, e a barreira de Boxo sofre um dano massivo, mas acaba parando. Miguel e Calroy se levantam, mas quando Calroy tenta pegar seu chapéu, vinhas surgem de repente, pegando os restos do Rei das Almas e formando uma orbe no céu. A orbe se dissolve, e outro monstro esqueleto emerge, mas parece saber que Boxo é de outro mundo. Lamus se pergunta quem ele é, então ele se apresenta como o Senhor do Submundo. Ele examina a moeda do Rei das Almas, mas não encontra utilidade e simplesmente a joga fora. Lamus se pergunta o que ele está procurando, mas o Senhor do Submundo diz que está apenas caçando, assim como eles caçam os chefes das masmorras. Enquanto isso, Miguel se esgueira e de repente lança um ataque surpresa, mas não faz efeito e ele é jogado para longe. Kulami chega na carruagem dizendo para todos correrem, e ela joga uma garrafa do gás de Boxo. O Senhor do Submundo se pergunta o que ela está fazendo, mas Sui complementa com uma flecha flamejante, causando uma explosão. O grupo aproveita para correr, mas o Senhor do Submundo os ataca, e ele agarra Hulami, reconhecendo-a como uma ameaça. Ele agarra Sui também, e então os choca. Lamis corre até eles, mas é tarde demais, pois o Senhor do Submundo os joga no chão. Lamis fica devastada com a cena e avança, mas o Senhor do Submundo desvia de todos os ataques dela. Lamis se pergunta o que eles devem fazer, e Boxo surge com um plano, mas ele se preocupa que talvez não funcione. O Senhor do Submundo contra-ataca com sua magia, mas Baxo a impede bem a tempo. Yamas diz a ele que acredita nele, dando-lhe confiança. Baxo se transforma em sua máquina de balões, enchendo sua barreira com balões, mas o Senhor do Submundo diz que é inútil, enquanto carrega sua técnica suprema. Boxo lança Lamus para fora de sua barreira, mas usa seus balões como distração. Lamus aproveita a chance e acerta um chute no cajado do Senhor do Submundo, conseguindo estilhaçá-lo. O Senhor do Submundo decide recuar e desaparece numa nuvem de poeira. Lamis corre para verificar Hilumi, lembrando-a da promessa de ficarem juntas. Calroy se levanta e rapidamente verifica Sui. Ele se recusa a deixá-la morrer e tenta fazer RCP nela. Boxo percebe que há uma chance de salvá-los, e se transforma num desfibrilador de emergência. Lamas e Kelroy ficam confusos com a nova forma dele, e Boxo pensa que não há tempo para explicar como usar, então ele gasta rapidamente seus pontos para aprender a habilidade de telecinese, e começa a movê-lo com a mente. Boxo também gasta o resto dos pontos para aumentar sua sorte para elevar a chance de sucesso, e ele choca Hulami para fazer o coração dela voltar a bater. Boxo se preocupa que tenha sido tarde demais, mas ela acaba acordando. Suei também é salva, e Calroy fica radiante de alegria. Eles voltam para a vila e se reportam ao diretor. O diretor comenta que só leu sobre o Senhor do Submundo em registros antigos, mas acredita que ele seja um dos generais do Lorde Demônio. Boxo fica preocupado ao ouvir isso, pensando que o Lorde Demônio seria ainda mais forte. Lamus volta para a estalagem, onde Munami corre imediatamente até ela, perguntando se está bem, depois de lutar contra um monstro mais forte que um chefe de masmorra. A notícia do encontro se espalha pela vila, e todos elogiam Boxo por salvar Hilomi e Sui. Enquanto isso, vemos Miguel sendo abordado pelos ursos. Eles se perguntam o que ele planeja fazer em seguida, e Miguel pensa em como foi derrotado, mas jura ficar ainda mais forte para proteger seus companheiros. Os ursos ficam felizes em ouvir isso, e Mickey diz a ele que o diretor está até chamando reforços. Então virão muitos outros caçadores para ajudar, mas isso só deixa Miguel mais nervoso, já que ele ainda tem dificuldade em conversar com gente nova. Vemos Kelroy refletindo sobre o encontro. Ele nota que estava pronto para dar a vida por seu desejo, mas depois de ver Sui à beira da morte, ele não consegue lidar com a morte dos amigos, então começa a reconsiderar seu objetivo, mas é acompanhado pelo resto da equipe que diz que foi escolha dele segui-lo, então pedem para ele não se preocupar.
No dia seguinte, vemos Lomas andando com Boxo, mas Boxo se pergunta para onde eles estão indo. Ela acaba levando-o de volta ao lago onde se conheceram, e ela reflete sobre tudo o que passaram juntos. Ela o agradece por sempre protegê-la, mas ele pensa em como as pessoas se machucaram na última luta. No entanto, Lamis diz para ele focar em tudo o que ele fez e que foi tudo graças a ele que Sui e Hilaumi sobreviveram. Boxu fica tocado com o quanto ela se importa com ele, e Sui e Hilaumi aparecem de repente. Lamis se pergunta o que elas estão fazendo ali, e as duas de repente beijam Boxu para agradecê-lo. Lamis começa a surtar, mas Hulami diz que ela também deveria agradecê-lo, já que ele a ajudou mais. Lamis se aproxima de Boxu, mas fica com muita vergonha de fazer. No entanto, Sui e Hulami a empurram, e ela tem um momento com Boxu. Lamis sai correndo atrás de Hulami, e Boxu fica pensando em como sua vida reencarnado como uma máquina de vendas não é tão ruim assim. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.